Agora nós vamos falar sobre poemas. O que é um poema? Poema é um texto com rimas, versos e estrofes. Então vamos relembrar que são versos, rima e estrofe. Versos são as linhas do poema. Estrofes é o nome dado a cada grupo de versos que compõem um poema. Vocês podem observar que tem alguns textos onde tem uma linha falando sobre um assunto e ela tem mais uma outra logo abaixo, e depois de um grupo de aproximadamente, geralmente são 4 linhas. Depois dessas 4 linhas tem um espaçozinho, como se fosse um parágrafo, né? E depois vem mais linhas, mais ou menos como se fossem assim, né? Como se fosse essas 3 aqui, fosse uma estrofe, aí tem um espacinho aqui e começasse a outra estrofe. Rimas são palavras que combinam. Ah, mas como assim que essas palavras combinam? Elas têm um sonzinho parecido. O som dessas palavras são parecidos, então isso é rima. Mas o poema, ele não é só de palavras, de frases. Existem também os poemas chamados de poemas visuais ou concretos. Eles não têm essa mesma estética, essa mesma distribuição dos versos e das estrofes. As palavras são colocadas de uma forma que elas combinam e lembrem o assunto que o poema está falando. Como é esse exemplo que a tia está mostrando bem aqui, ó. Você está vendo esse desenho aí da xícara de café? Então, esse é um poema visual, porque diz assim: existe coisa mais gostosa? Então fala: na tarde fria de julho foi o cheiro e o barulho. Então, do café descendo quente pelo bule reluzente. Então, essa xícara aqui, ó, ele é um poema visual falando sobre café. Então, o que combina tanto com café? Uma xícara e a fumacinha subindo. Então, o autor desse poema concreto, desse poema visual, ele quis desenhar, colocar as palavras de forma que elas se combinassem e dessem o formato aí, lembrasse uma xícara, né, e o vaporzinho do café subindo. Então, resumindo, os poemas concretos ou visuais, como o próprio nome diz, são produções literárias em que as imagens, as formas e tudo que a nossa visão consegue captar, consegue observar, ganha destaque, como o caso desse desenho da xícara. O que ganhou destaque? Uma xícara, o vaporzinho do café subindo. A poesia visual utiliza-se de recursos não formais, né? Porque o formal é esse aqui, né? Versos, linhas, estrofes. Então, esse é a formalidade do poema. Ele é dividido formalmente em versos e estrofes. O poema visual ou concreto, ele não tem essa regrinha de ser sempre com esses versos e essas estrofes. Ele pode adquirir outras formas, mas ele continua o quê? Com a rima. A rima continua no poema concreto. Pode haver poemas com efeitos de sonoridade, ou seja, o som das palavras sejam parecidos ou tenham um efeito maior. De movimento, como a gente viu, né? Ou até a ausência de linguagem verbal, a ausência de palavras, né? Então, esse é o exemplo de poema. Nós relembramos. Poema é um texto com rima, versos e estrofes. Versos são as linhas do poema. As estrofes é o nome dado a cada grupo de versos que compõe um poema. E as rimas são as palavrinhas que têm o som que combina. Só que nem sempre os poemas vão seguir essas características. Então, o que vai acontecer? O poema concreto ou visual, ele foge dessa característica de ter as estrofes nesse
formato. Eles vão nos levar a observar mais as imagens, vão nos levar a entender o que está sendo feito através da imagem, vai fazer com que a gente faça essa ligação entre o que o poema está dizendo com a imagem, ok?